Olá, o Interesse Público começa agora. Aqui você confere reportagens e entrevistas sobre a atuação do Ministério Público Federal na defesa dos direitos do cidadão, do patrimônio público e do meio ambiente. Veja os destaques do programa de hoje. Depois de 7 anos, o Supremo Tribunal Federal marca julgamento do mensalão para agosto. A PGR quer a condenação de todos os réus. Em Tocantins, prefeito de Palmas, que construiu em área de preservação permanente, é condenado por crime ambiental. O Ministério Público Federal move ações em 6 estados contra o INCRA por desmatamento ilegal na Amazônia. E veja também, em Santa Catarina, pesca com redes fixas gera polêmica entre Ministério da Pesca, IBAMA e pescadores. Essas e outras notícias você acompanha agora no Interesse Público, um programa do Ministério Público Federal. 2 de agosto, essa é a data marcada para o começo de um julgamento previsto para ser o mais longo da história do Supremo Tribunal Federal, o do mensalão, considerado o maior escândalo de corrupção já registrado no Brasil desde o impeachment do presidente Fernando Collor, em 92. A denúncia sobre o esquema de compra de votos de parlamentares no Congresso Nacional foi proposta pela Procuradoria-Geral da República. A partir de hoje, o programa Interesse Público vai apresentar uma série especial de reportagens sobre o caso. O julgamento dos 38 réus do mensalão está cercado de expectativa. Demorou. Tem que ser rápido para julgar e prender os corruptos. Eu estou esperando que os verdadeiros culpados eles possam pagar. Até porque nós, trabalhadores, contribuintes, assíduos, nós precisamos de uma resposta pública. Tem que haver justiça aí. A população cobra um desfecho para essa história que começou 7 anos atrás e foi classificada como o maior escândalo de corrupção política do país. A divulgação de um vídeo em maio de 2005 foi o estopim da crise. Na gravação, o então diretor dos Correios, Maurício Marinho, aparecia recebendo propina para beneficiar um suposto empresário, que na verdade era o advogado Joel Santos Filho, que se passou por empresário para conseguir provas das negociações irregulares na instituição. Sem saber que estava sendo filmado, Marinho deu detalhes do esquema de corrupção que envolvia diversos agentes públicos. Roberto Jefferson, então presidente do PTB, foi apontado como responsável pelas fraudes na estatal. Era o ex-deputado federal quem indicava pessoas ligadas a ele para ocupar cargos estratégicos nos Correios. Acuado, Jefferson entregou todo o funcionamento do esquema e deu nome aos envolvidos. Contou que os parlamentares da chamada base aliada recebiam periodicamente dinheiro do Partido dos Trabalhadores para votar conforme a orientação do governo e que o então chefe da Casa Civil, José Dirceu, era o mentor. Com base nas mensalidades que eram recebidas pelos parlamentares, o caso foi batizado de mensalão. Uma verdadeira falta de ética na política, de moral. Enquanto a gente está ganhando a mixaria, estão levando tudo da gente, entendeu? Tudo no mensalão? Tudo no mensalão. O Congresso deu início a uma CPI para investigar o caso. Roberto Jefferson revelou que o PT havia recorrido ao publicitário mineiro Marcos Valério, conhecido por lavar dinheiro de campanhas políticas. Valério conseguiria os recursos para financiar o mensalão em troca de contratos com o governo. A prática ilegal ficou conhecida como Valérioduto. Jefferson disse ter recebido pessoalmente de Marcos Valério uma mala com 4 milhões de reais e que políticos sacavam as propinas diretamente na boca do caixa de um banco em Brasília. Câmeras de segurança comprovaram a denúncia. A CPI dos Correios concluiu pela existência do mensalão e recomendou a cassação de 18 deputados. 4 deles renunciaram para não arriscar o mandato. Um se afastou por problemas de saúde e todos os outros foram a julgamento. Roberto Jefferson, José Dirceu e Pedro Correia, ex-presidente do PP, foram os únicos cassados. Os outros foram absolvidos. Em abril de 2006, o então Procurador-Geral da República, Antônio Fernando de Souza, apresentou a denúncia do mensalão e 40 pessoas foram acusadas de participar de uma sofisticada organização criminosa destinada a garantir a continuidade dos planos do Partido dos Trabalhadores, mediante a compra de suporte político de outros partidos. A denúncia foi aceita pelo Supremo Tribunal Federal em 2007.
Agora é a vez da mais alta instância do judiciário se pronunciar sobre o mensalão. Dos 40 acusados, 38 serão julgados, já que José Janene, do PP, morreu em 2010. E Silvio Pereira, ex-secretário do PT, foi favorecido pela transação penal, que prevê a possibilidade de acordo quando o réu responde por crime com pena mínima de até 1 ano. Silvio assinou o acordo para não ser processado no inquérito em troca de uma pena de 750 horas de serviço comunitário. Na ação penal, os réus vão responder pelos crimes de formação de quadrilha, peculato, lavagem de dinheiro, corrupção, gestão fraudulenta e evasão de divisas. Se forem condenados, todos podem parar na cadeia. Este cientista político diz que o julgamento do mensalão vai ser um momento histórico para o Brasil. Esse julgamento, ele talvez seja o julgamento político mais esperado desde o impeachment de Fernando Collor de Mello. Em primeiro lugar, porque ele envolve figuras muito importantes da República e do atual partido no governo. Então eu acredito que a gente vai ter um mês de agosto bastante conturbado, com várias possibilidades abertas, com um acompanhamento muito grande, uma sensibilização da opinião pública, num julgamento que de fato a gente pode classificar como histórico. No Brasil, apostar no concurso público para garantir estabilidade e boa remuneração é uma realidade. Atualmente, existem 22 mil vagas para todos os níveis de escolaridade no serviço público. Os salários chegam a R$20 mil. Mas é preciso ficar atento. Por lei, todos os concursos públicos devem reservar um percentual dos cargos para pessoas com deficiência. Como não foi o que aconteceu no certame da Polícia Federal, a Procuradoria-Geral da República entrou com reclamação no Supremo Tribunal Federal para suspender o concurso. Para conquistar a tão sonhada aprovação num concurso público, é preciso dedicação. Sacrificar a vida pessoal e até o convívio com a família para enfrentar horas de estudos. Essa é a rotina do fisioterapeuta Marcelo Ferreira. Ele mora em Brasília, parou de atender em consultório porque tem consciência de que quanto mais tempo livre tiver para estudar, mais chance tem de conseguir uma vaga no serviço público. A meta de Marcelo é passar na seleção da Polícia Militar. Decidi largar tudo para o concurso público mesmo, para ver se eu tenho uma melhora, né? Qualidade de vida também. Maria Lima, que é deficiente física, também enfrentou a mesma maratona de Marcelo até passar no concurso dos Correios no ano passado. O problema foi que depois de fazer a perícia médica para comprovar a deficiência, ela não foi chamada para assumir a vaga. A decepção foi grande, mas Maria decidiu não perder todo o empenho que teve para entrar no serviço público e recorreu à justiça. Facilitaria muito minha vida, tanto na área de saúde, porque tem um plano de saúde, quanto também a estabilidade, né? E minha aposentadoria, que seria melhor no período, que diminui o período de aposentadoria nossa. Agora é 25 anos. E minha aposentadoria proporcional, um bom salário, assim, não um bom salário, mas que daria para viver melhor. Outra falha relacionada a pessoas com deficiência foi registrada recentemente no concurso público para a Polícia Federal. O edital não reservou o percentual obrigatório de vagas para candidatos com deficiência. Para corrigir o desrespeito à legislação que garante ao deficiente concorrer a cargos na administração pública, a Procuradoria-Geral da República encaminhou uma reclamação ao Supremo Tribunal Federal. O STF suspendeu o concurso em caráter liminar. A liminar do Supremo Tribunal Federal determina que a empresa CESP, da UNB, responsável pelo concurso público da Polícia Federal, modifique o edital para garantir parte das 600 vagas para os cargos de delegado, perito criminal e escrivão a candidatos com deficiência. Nos cursos preparatórios, a notícia da suspensão do concurso da PF não interferiu no clima de estudos. A maioria dos estudantes concordou com a medida do Supremo Tribunal Federal. Eu acho que foi exatamente correta, porque o deficiente, ele tem uma deficiência ali externa, mas mentalmente ele está capaz para exercer uma função de inteligência na polícia. Se continuasse a ter o concurso, estaria ferindo um princípio constitucional, né? A presidente da Associação dos Deficientes de Brasília também aprovou a postura do Ministério Público Federal sobre o caso e a decisão do STF, mas ressaltou que os deficientes no Brasil ainda sofrem muito preconceito. Eu espero que com essa decisão do presidente do Supremo, né, agora passa a ter mais rigor, mais fiscalização. O Ministério Público tem sido sempre nosso parceiro, é muito atuante nessa área, né?
E aí agora, com certeza, também nossa categoria se mobilizar e a gente está realmente cobrando e buscando os nossos direitos que estão sendo violados. Este professor e dono de um curso preparatório para concursos públicos em Brasília defende a Polícia Federal. Segundo o Wilson Grangeiro, certos cargos não podem ser ocupados por pessoas com deficiência, principalmente na área policial. A natureza de segurança pública requer força, requer um vigor físico. Então, imagine um cadeirante numa situação de fuga, num presídio, numa delegacia, numa atividade dessa, numa situação de fuga ou de motim, ele é policial. Então é complexo para ele, fica uma presa fácil de uma rebelião dessa, de um humilhante desse qualquer. O Procurador Federal dos Direitos do Cidadão discorda dos argumentos e afirma que é preciso cumprir o princípio da igualdade também na disputa por cargos públicos. De acordo com ele, a reserva legal de vagas para pessoas com deficiência em concursos públicos está prevista na Constituição Federal e se repete no Decreto 3.298, que trata da Política Nacional da Pessoa com Deficiência, e a própria Lei 8.112, que rege o funcionalismo público federal. O percentual a ser destinado a essa população deve ser de até 20% das posições oferecidas. Há também jurisprudência do STF no sentido da obrigatoriedade da destinação de vagas em concurso público a portadores de necessidades especiais. A exclusão per si não é uma coisa boa. Claro que nós não estamos querendo dizer onde é que essas pessoas serão lotadas. Isso caberá à Polícia Federal definir. O que nós achamos importante é que o princípio constitucional que garante a inclusão de pessoas com deficiência em cargos públicos seja rigorosamente observado. A Polícia Federal foi procurada por nossa equipe de reportagem e informou que não vai se pronunciar sobre o assunto. No próximo bloco, em Tocantins, prefeito de Palmas, que construiu em área de preservação permanente, é condenado por crime ambiental. Daqui a pouco.